Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Hoje, 2 de junho, nessa sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, hoje também nós celebramos o dia de Santos Marcelinos e Pedro Mártires. Pedimos a Deus que alimente e ilumine a nossa vida. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá, ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram a figueira tinha secado até a raiz. Pedro levantou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo essa palavra do Evangelho do dia de hoje, ela nos traz um dia na vida de Jesus. Jesus chega no templo, observa tudo, depois ele vai para Betânia, depois no outro dia ele volta, entra no templo, expulsa os cambistas, os ladrões. O que Jesus está questionando e a atitude de Jesus no Evangelho de hoje é um movimento dele diante do templo. O templo, na época das festas, virava praticamente uma feira livre de comércios religiosos dentro do templo, em que as pessoas que tinham que fazer a sua oferta e vinham de longe, não tinham condições talvez de trazer os seus animais, então eles vinham, traziam o dinheiro e compravam o animal ali para fazer a sua oferta no templo. Os pobres, eles só podiam comprar pombinhas, ofereceram pombinhas ou rolinhas, era uma oferta de gente muito humilde, muito pobre, que não tinha condições de oferecer um carneiro, um bode, um animal maior. Então, os pobres ofereciam e os cambistas, eles serviam porque você não podia fazer oferta de dinheiro com a inscrição de César. O dinheiro romano tinha que ser trocado pelo dinheiro que era acolhido pelo templo. Então, os cambistas aproveitavam dessa situação para se enriquecer e ganhar muito dinheiro à custa da troca de moedas. Depois é claro que no templo se trocava novamente e o templo acabava usando a moeda poderosa de Roma. Então Jesus tem uma atitude de violência dentro do templo. Jesus tem uma atitude assim. Antes disso, Jesus passa perto de uma figueira, não encontra frutos.
Viu? Lembrando que figueira é o símbolo do povo de Israel. O povo de Israel no Antigo Testamento era simbolizado pela figueira. Então Jesus, ao olhar o templo, ao ter fome, ao ir numa figueira procurar frutos, descobre que esse templo não está produzindo frutos. Descobre que esse templo não está matando a fome de quem está com fome. Descobre que esse mundo religioso, esse povo, não está fazendo a sua missão de produzir bons frutos. A resposta de Jesus que ele diz para a figueira é que ninguém coma do seu fruto. No outro dia, Jesus tem essa atitude de ir no templo, e lá no templo ele expulsar as pessoas, ele derrubar os cambistas, as pombas, questionando duramente esse comportamento religioso. Quando as autoridades religiosas veem Jesus fazendo essa crítica ao comércio estabelecido em nome de Deus, explorando o povo pobre e, acima de tudo, se enriquecendo em nome de Deus no templo, usando da casa de Deus para simplesmente fazer comércio, Jesus tem essa atitude e eles dizem, olha, temos que dar um jeito de matá-lo. Então Jesus começa a ser ameaçado de morte. O que salva Jesus ainda é a admiração que a multidão tem por ele. Eles não pegam logo Jesus, porque há uma admiração por Jesus da parte da multidão. Depois eles encontram, saindo dali, encontra a figueira totalmente seca até a raiz. Os discípulos falam para Jesus, olha, aquela figueira que se amaldiçoou secou totalmente. E aí Jesus faz o discurso da oração, Jesus faz o discurso da oração. Depois de todo esse contexto, em que o mundo da oração é um mundo de comércio, de exploração, é um mundo sem produzir frutos, é um mundo que explora o pobre, é um mundo que negocia as moedas para poder se enriquecer diante disso. Então o templo não aceitava a moeda do Império Romano, mas lá dentro se fazia o câmbio para poder ter a moeda oficial do templo. Então nós temos toda essa artimanha de mercado religioso, de estrutura econômica, que não é muito diferente do mundo de hoje e de algumas denominações religiosas, e até às vezes da Igreja Católica, que só vive no mundo da busca de dinheiro, né? É tanta regra, é tanta campanha, é tanta coisa, e a gente vive, parece, num mundo meio doido, que você tem que ficar arrancando dinheiro dos paroquianos para mandar para tudo quanto é campanha que existe dentro da igreja. Assim é fácil, né? A gente arranca dinheiro do povo para poder sustentar um monte de coisa que a gente foi inventando por aí. E aí, na medida que a gente vai inventando, institucionalizando certas práticas religiosas, a gente vai fazendo tudo isso. Então a gente vai se dando com essa situação. Diante do anúncio que a figueira secou, o discurso de Jesus é: tende fé em Deus. Nós estamos só em situações complicadas. Problema no templo, figueira que não produz frutos, Jesus sendo violento, ameaçado de morte, e diante disso Jesus diz: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém quiser disser essa montanha, levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim o será. Quando estiverdes orando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. É bonito isso. Quando você estiver rezando, perdoa tudo. A oração ela é sempre ligada à dimensão do perdão. Perdão é você oferecer o máximo que você pode dar a alguém que não merece. Esse é o perdão. O resto é outra coisa. Então Jesus orienta, fala assim, olha, a fé ela é capaz de fazer muita coisa, mas é preciso acreditar em Deus. E diante de tudo isso, o que Jesus vai dizendo é: a oração não pode ter rancor, a oração não pode ter maldade, a oração não pode vir com violência, a oração não pode ser construída com exploração. A oração não pode ser usada em benefício próprio. Vivemos no país que os pastores do Brasil, os pastores do mundo que mais recebem, o mais rico, estão no nosso Brasil.
E há padres também, e há bispos também, que ganham muito em relação à vida que têm. Então peçamos a Deus que abençoe, ilumine e proteja todos nós, que a gente não caia nessa cilada da arrogância, mas sejamos abençoados e protegidos por Deus. Um abraço e até mais.